Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado de realidade brasileira que chega aqui ao nosso canal. Então, neste vídeo, vamos resolver 8 questões trabalhando itens e conteúdos diversificados da disciplina. Então, como é que funciona, professor? As questões vão surgir na tela, você vai apertar pause, vai ler, responder e aí sim, depois de cumprir todas essas etapas, voltar para cá. E a nossa primeira questão vem com a banca SES Gran Rio e envolve os itens desigualdade e exclusão social. A violência do preconceito, além de produzir o isolamento entre os indivíduos, introduz a desconfiança entre os pares e funciona nos moldes de uma severa autopunição do sentimento de culpabilidade. Preconceito e violência estão intimamente ligados e sobre os dois podemos afirmar que: letra B, a violência que se segue ao racismo nem sempre é física. Então a gente não fica só no gabarito, a gente vai revisar, a gente vai se aprofundar em cada temática. Então, o racismo é uma forma de preconceito e, como tal, pode levar também a várias formas de violência. A violência física é apenas uma dessas formas. Por exemplo, o racismo pode levar à violência verbal, como insultos e xingamentos, ou também à violência psicológica, como a marginalização e a exclusão social. Além disso, o racismo pode levar a uma violência institucional, como a discriminação no local de trabalho ou discriminação na escola. A violência que se segue ao racismo também pode ser estrutural. Por exemplo, as desigualdades raciais na educação, no emprego e na habitação também são formas de violência estrutural que resultam no racismo. Essas formas de violência podem não ser imediatamente visíveis, como a violência física, mas são igualmente prejudiciais. Então, gabarito, revisado, conteúdo explorado. A gente vai agora para a questão 2. Banca Sebrasp. Povos indígenas do Brasil. Sabendo que, atualmente, no Brasil, mais de 200 povos indígenas vivem espalhados por todo o território nacional, assinale a opção correta com base na noção antropológica de cultura. Então, a gente vai encontrar o gabarito aqui na letra D. Os povos indígenas possuem histórias e culturas diversas, de modo que a hierarquização de etnias foi etnocêntrica. Então vamos lá, revisar. Professor, não entendi muito bem ou não entendi foi nada da questão. Para isso a gente vem, pratica e revisa. Então a antropologia, como ciência do estudo das culturas humanas, reconhece a diversidade e a singularidade de cada povo, de cada cultura. Isso significa que todas as culturas têm seu próprio valor e devem ser respeitadas em sua singularidade. A ideia de hierarquizar culturas, colocando algumas como superiores e outras como inferiores, é considerada etnocêntrica. O etnocentrismo é a tendência de avaliar outras culturas a partir dos valores e normas da própria cultura. Então é importante destacar que os povos indígenas são sujeitos políticos ativos, que têm direitos garantidos por lei e que lutam pelo reconhecimento de sua diversidade cultural. Eles têm resistido ao longo dos séculos a processos de colonização e aculturação, mantendo suas tradições e seus modos de vida. Lembrando que sempre aqui ao final da explicação eu trago as fontes que foram utilizadas para a construção do nosso conteúdo, tá bom? Então vamos lá trazer a questão 3.
Mais uma com a banca Sebrasp, desta vez envolvendo o item estratificação. Ocupando diferentes formas de status na hierarquia social, o indivíduo também desempenha vários papéis na sociedade. Então, papel social, o que é? Vamos lá. É o conjunto de direitos, obrigações e expectativas que acompanham um determinado status social. Vamos lá? Entender um pouquinho mais? O papel social é um conceito fundamental na sociologia que descreve as expectativas, comportamentos e funções que a sociedade espera de um indivíduo que ocupa uma determinada posição social. Este papel é construído socialmente e pode mudar ao longo do tempo. Os papéis sociais são importantes porque ajudam a manter a ordem social e prever o comportamento das pessoas em determinadas situações. Eles são definidos pelas normas e valores culturais que regem a vida em sociedade e podem variar de acordo com o gênero, idade, classe social, etnia, entre outros fatores, né? Então esse tipo de questão nos leva a perceber o universo de possibilidades, né? E o detalhe da disciplina Realidade Brasileira. Você encontra elementos de antropologia, elementos de sociologia, história, geografia, economia, política, né, meio ambiente. Então é uma disciplina complexa, complicada, com infinitas possibilidades. Então o nosso desafio é realmente tentar identificar o máximo de conteúdos, revisar e tentar internalizar o máximo de informações, né, para a gente se preparar para uma prova incerta, né? Eu realmente não tenho um palpite muito seguro de como a SES Gran Rio vai cobrar essa disciplina, né? A dificuldade, né, que vai aparecer na prova. Só o que eu sei é que a SES Gran Rio não é uma banca tão difícil, mas a disciplina em si é complicada, porque ela é ampla demais e é complicado você ser bom em tudo, né? Então a gente faz a nossa parte, se esforça ao máximo, né, para a gente, se Deus quiser, conseguir acertar o máximo de questões dessa disciplina. E você voltar aqui e relatar o teu sucesso. Questão 4, agora envolvendo histórias dos negros no Brasil. Lembrando que é você aí do outro lado que determina o tempo. Você aperta pause, você é que faz a sua leitura. Porque ainda né, vem gente nos comentários falar: ah, professor, você não dá tempo nem a gente responder, já lê, já responde, já mostra o gabarito. Não tem graça, professor, não está funcionando. Vamos lá. Eu sempre repito as instruções ao início de cada vídeo, né? Parece repetitivo? Parece, mas ainda tem gente que não está prestando atenção nessa instrução básica. Tá bom? Vamos lá. Com relação à escravidão negra no Brasil, assinale a opção correta. Então vamos lá, gabaritar, letra D. Os inúmeros quilombos existentes durante o período colonial no Brasil eram refúgios de negros que escapavam da escravidão. Então, os quilombos eram comunidades formadas por escravos fugitivos durante o período colonial no Brasil. Eles geralmente se localizavam em áreas de difícil acesso e eram compostas por pelo menos 100 pessoas que viviam através da agricultura e de ataques a fazendas próximas. O mais famoso e mais significativo desses quilombos foi o quilombo dos Palmares, né, que existiu por quase um século no atual estado de Alagoas. Esse quilombo chegou a ter cerca de 20 mil habitantes e representou um grande símbolo de resistência à escravidão. Os quilombos, como o quilombo de Palmares, eram um desafio significativo para os proprietários de plantações e para a coroa portuguesa, levando a ataques violentos e repressão. Apesar disso, eles serviram como refúgios seguros para os escravos que escapavam das fazendas da região. Ok? É um item, né, que se mistura, né, que se conecta também ao item ponto 1, né, o item 1 lá da disciplina, né, que é Brasil Contemporâneo. Vamos lá? Tem questão da SES Gran Rio, agora sim, especificamente de Brasil Contemporâneo. Em 15 de novembro de 1890, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, encarregada de elaborar a primeira Constituição Republicana. O tema principal da discussão
foi a relação entre o poder central e os estados. Ao fim e ao cabo, a Constituição de 1891 definiu que, vamos lá gabaritar, as rendas advindas da exportação ficariam com os governos estaduais. Né? Tem um galo cantando aí ao fundo, né? Um galo do vizinho, não estou no meio do campo, não estou na zona rural. Eu sei que tem gente que fala, professor, não precisa estar falando aí desses ruídos externos, né? Mas eu prefiro falar, tá? Vamos lá, então, entender um pouquinho mais. A Constituição de 1891 foi um marco importante na história do Brasil, pois foi a primeira Constituição republicana do país. Ela estabeleceu o Brasil como uma república federativa, o que significava que os estados tinham um alto grau de autonomia. Isso incluía o controle sobre suas rendas advindas da exportação. A economia brasileira era fortemente baseada na exportação das commodities, como café, borracha e açúcar. Ter controle sobre as rendas dessas exportações dava aos estados um grande poder econômico. A Constituição de 1891 concedeu aos estados e federados a liberdade para tributar sobre suas respectivas exportações, reservando à União apenas os impostos de importação. Isso deu aos estados um grande poder econômico, um grande poder político, já que eles podiam controlar uma grande parte da riqueza gerada pela economia brasileira. Então vamos lá, mais uma questão resolvida, mais um desafio superado, questão 6 na tela, mais uma com a banca SESI Gran Rio, desta vez envolvendo o meio ambiente, né? E eu faço questão de ressaltar aqui que nem sempre eu consigo encontrar questões da SESI Gran Rio dos tópicos que estão presentes lá na disciplina. Então a banca que eu sinto que tem mais proximidade, né, com o nível e com a forma de cobrar o conteúdo é a banca Sebrasp. Eu busco também FGV, FCC, mas para mim, de longe, a mais semelhante é a Sebrasp. Um exemplo de ação ou atividade para a reabilitação de uma área degradada é a implantação de áreas verdes com equipamentos comunitários em terrenos de aterros sanitários encerrados. Ok? Então a gente está falando aqui de reabilitação. Existem outros termos dentro desse estudo de meio ambiente, de ecologia, mas em relação à reabilitação, a alternativa correta é a letra A. Então, os aterros sanitários são um grande problema social, ambiental e urbano devido à imobilização de grandes áreas nas cidades, produção de gases agravantes do efeito estufa, possível contaminação do solo e do lençol freático. Portanto, a transformação dessas áreas em parques urbanos pode trazer benefícios significativos para a comunidade e o meio ambiente. No entanto, é importante notar que a implantação de áreas verdes em terrenos de aterros sanitários encerrados, devem ser feitas somente após uma investigação detalhada sobre os riscos de contaminação. A implantação de áreas verdes com equipamentos comunitários em terrenos de aterros sanitários encerrados é uma estratégia válida, eficaz para a reabilitação de áreas degradadas, desde que sejam seguidas as diretrizes adequadas e sejam tomadas as devidas precauções. Então vamos lá. Questão 7 na tela. Banca Sebrasp, envolvendo dois elementos, ela se encaixa com dois elementos, com rupturas democráticas e Brasil, na inserção do Brasil no sistema internacional. Na política externa, adotada no governo de Ernesto Geisel, de 74 a 79, destaca-se como característica proeminente. Então vamos lá, qual o principal destaque do governo Geisel em relação à política externa? É o princípio do pragmatismo responsável, que resultou no reatamento das relações diplomáticas com a China e no reconhecimento de Angola. A gente não para por aqui, a gente vai entender um pouquinho mais o porquê dessa alternativa. Então, durante o governo de Ernesto Geisel, a política externa brasileira passou por uma mudança significativa, conhecida como pragmatismo responsável e ecumênico. Este novo enfoque buscava uma maior autonomia nas relações internacionais e uma maior dependência dos Estados Unidos. Independência, na verdade, dos Estados Unidos. Um dos marcos dessa política foi o reatamento das relações diplomáticas com a China, que na época era governada pelo Partido Comunista, e ainda é. Apesar das diferenças ideológicas, o Brasil buscou estabelecer uma relação baseada em interesses mútuos,
principalmente interesses econômicos. Outro aspecto importante foi o reconhecimento de Angola. Na época, Angola estava em processo de independência de Portugal e vivia uma guerra civil. O Brasil, contrariando a posição dos Estados Unidos, reconheceu o governo do Movimento Popular de Libertação de Angola, que tinha apoio da União Soviética e de Cuba. Essas ações demonstram o princípio do pragmatismo na política externa do governo Geisel, que buscava defender os interesses brasileiros independentemente das ideologias políticas de outros países. Então, vamos lá? Agora sim, última questão na tela, mais uma com a banca SES Gran Rio, mais uma questão que abarca, abraça dois itens: dinâmica social e desenvolvimento econômico. O processo de modernização conservadora definiu as linhas mestras do modelo econômico voltado para os interesses dos monopólios e instaurou a cultura econômica e social do Brasil, legados pela ditadura. Uma das características dessa estrutura é a industrialização na retaguarda tecnológica, voltada para atender às demandas elitizadas do mercado interno e direcionada para o exterior. Então, a modernização conservadora no Brasil foi um processo que ocorreu principalmente durante o regime militar. Esse processo foi caracterizado por uma industrialização que não destruiu os elementos tradicionais da sociedade pré-industrial brasileira. Em vez disso, os proprietários rurais e a burguesia emergente mantiveram-se no centro do poder político. Professor, esse conteúdo aí é um conteúdo aí, você está explicando, aos olhos do marxismo, aos olhos do socialismo. Eu adianto, a prova vai seguir esse caminho. Tá? Você concordando ou não, você vai ter que seguir a cartilha, tá? Senão você vai se complicar, Essa industrialização foi realizada na retaguarda tecnológica, ou seja, não estava na vanguarda do desenvolvimento tecnológico. Foi voltada para atender às demandas elitizadas do mercado interno e direcionada para o exterior. Significa o quê? Que a produção industrial estava focada em produtos de alto valor que eram consumidos principalmente pela elite brasileira e também exportados para outros países. Esse processo de industrialização não foi acompanhado por uma distribuição equitativa da renda ou por uma democratização do acesso aos bens produzidos. Isso resultou em uma sociedade altamente estratificada com grandes desigualdades sociais. A gente acaba inserindo aqui também estratificação, que surgiu aqui na explicação. Então espero que você tenha entendido. Agradeço mais uma vez aos membros do nosso canal, essa galera maravilhosa, que dá um apoio a mais ao nosso trabalho. E agradeço a você também que está aí se inscrevendo, comentando, compartilhando e seguindo esses conteúdos que a gente faz, tenta fazer o melhor para vocês de graça. Tá? Agradeço o teu feedback, não deixe de comentar de qual cidade, de qual estado você está falando e tem acompanhado os nossos vídeos. Valeu!